Antes de essa tragédia acontecer, íamos sempre aos domingos e nos dias santos à igreja, às missas. Não fui mais e briguei com Deus. Porque Ele, o Todo-Poderoso, não impediu que aquilo acontecesse com minha filha. Não tive resposta, então não voltei mais à igreja, não rezei mais. Se antes do julgamento tinha a esperança de que ele fosse preso, ela acabou, desiludi-me, então resolvi matá-lo. Estava indo à cidade em que ele mora, procurá-lo e atirar nele. Estou com um revólver na minha mochila. Estava indo resolver um negócio, não menti, mas não falei que negócio era, em matar o assassino de minha filha. Ficou louco, homem? Expressou o moço. Você o matando se iguala a ele. O quê? O homem se exaltou, o que fala? Igualar-me a ele. Não precisa se exaltar, homem, pediu o moço. Não quis ofendê-lo. Mas raciocine, ele matou, você mata, ambos são assassinos. A diferença é que ele é mau, covarde, mata o mais fraco. Você é bom, honesto e mata o mais forte. Mas ambos matam. Você, ao fazer isso que planeja, pode escapar ou ser preso. Você merece ser igualado a ele. Como pensou em fazer esse ato? Sua esposa sabe? Minha esposa não sabe, respondeu o homem, ninguém sabe a não ser vocês. Disse para minha esposa que ia tentar vender o milho num armazém muito grande que fica numa cidade do outro lado do rio. Ia pegar uma balsa, mas iria à cidade em que esse rapaz assassino mora, lá, ia tentar saber onde ele reside, ficar na frente da casa e, ao vê-lo, atirar nele. Você sabe atirar? Perguntou a moça. Sei, sim, atiro bem, respondeu o homem. E depois o que faria? Pensou? Atira no cara e faz o quê? Espera a polícia ou sai correndo. O que pensou em fazer? O moço perguntou, ele estava preocupado. Não sei, talvez fugir, de fato não sei, o homem gaguejou. Muita ingenuidade de sua parte, opinou a moça. Homem, aconselhou o moço, vá por mim, não faça isso, você, sendo preso em flagrante, ficará preso, será muito difícil você responder pelo crime num julgamento, em liberdade. Você não sabe o que é ficar preso. Não vale a pena. Sabe o que eu penso? Perguntou a moça e continuou a falar o que deduzira, que você, homem, dá mais valor à sua vingança do que ao resto. Focou no que deu de errado com você em vez de focar no que tem. Você tem muitas coisas para dar valor, esposa, filhos, netos e talvez amigos. Sua esposa deve ter sofrido o mesmo tanto que você e, com essa sua atitude, a fará sofrer e também aos seus filhos. Não seja ingrato. Tenha juízo, homem. Eu ainda não matei. Defendeu o homem. Ainda bem, exclamou a moça. Meu Deus, pensou Mila concluindo. Foi esse Zad quem matou a filha do homem. O assassino torceu o pescoço da menina e o ex-dono da casa foi morto com uma facada no pescoço. Foi o homem quem matou Zad. Agora é a sua vez, mãe. Conte sua história, determinou o moço. Eu? Mila se assustou. Sim, você é a única que falta. Conte, pediu a moça. Antes de falar de mim, quero fazer uma pergunta ao homem. Encontramo-nos na ponte. O senhor voltou primeiro que eu e chegou nesta casa por último. Onde esteve? Não era para ter chegado primeiro. Quando soube que as balsas pararam, ia retornar para minha casa, porém vi que o rio estava muito cheio, perigoso de atravessar, e lembrei da casa do finado Antônio, que fica deste lado do riozinho a 4 quilômetros da ponte. Antônio morava lá com a esposa e, quando faleceu, ela foi para a cidade morar com a filha. A casa estava abandonada, fui lá pensando em me abrigar. Ao chegar,
Vi que a casa estava em ruínas. Foi depredada, não tinha janelas e portas, nada dentro. Percebi que não dava para ficar lá, então lembrei de Zadi e vim para cá. Explicado, comentou o moço. Agora conte, mãe, sua vida. Mila pensou que era mais fácil falar de suas lembranças a desconhecidos. Resolveu contar. Fui deixada num abrigo de crianças órfãs logo que nasci. Para mim, quando pequena, estava tudo certo, não fazia ainda comparação. Quando comecei a compreender, passei a sofrer. Comecei a entender o que acontecia comigo aos 4 anos, quando foi para o abrigo uma menina com minha idade que me disse: "Você não irá ser adotada porque é preta e feia." Eu, com certeza, serei, porque sou branca e bonita. Foi então que comecei a comparar e sofrer. No abrigo havia muitos funcionários que normalmente tentavam fazer seus trabalhos e que necessitavam do salário. Deviam ter, como todos, problemas. A que tomava conta, a responsável, era enérgica e nada carinhosa. A que nos tratava melhor era a tia Angelira, nós a chamávamos assim, não sei o nome dela. E foi ela que perguntei o que era ser adotada. Ela me explicou que pessoas que queriam filhos iam em abrigos e levavam uma criança para morar com elas. Eu, ingenuamente, perguntei se ser adotada era bom. Ela me elucidou que normalmente era, porque a criança teria pai, mãe e uma casa com menos crianças. Penso que foi a primeira rejeição que senti. De fato, a menina que me falou isso foi adotada e ela foi embora toda contente. Foi na escola que de fato senti a rejeição, era preta e órfã. Entendi, pelas conversas que ouvia, o que era ter mãe e uma casa para morar. Quis muito então ser adotada, mas as pessoas que vinham ao abrigo nem me olhavam. Uma vez uma menina na escola me disse: "Você não tem ninguém. Você deve ser má para sua mãe tê-la abandonado." Tive vontade de dizer que não era má, mas não tive coragem. Tornei-me insegura, no abrigo pegavam minhas coisas e eu não falava nada, fazia tarefas para outros porque não conseguia negar, estava sempre quieta, triste, sentia-me diminuída e rejeitada. Esforçava-me para estudar, fui boa aluna, pegava livros para ler e gostava. Teria de sair do abrigo com 16 anos. Terminei os estudos e passei a trabalhar, e muito, no abrigo, cuidava das crianças menores, limpava e até cozinhava. Com 16 anos fui morar na casa de uma senhora, ela fazia esse trabalho, ficaria comigo e me ensinaria a ser uma empregada doméstica. Foi então que conheci o que era uma casa. Essa senhora era enérgica, mas me ensinou. Passei a dormir num quartinho e não gostei de ficar sozinha. No abrigo, era movimentado, muito barulho o dia todo, e eu sempre dormia em quartos com 6 colegas. Esforcei-me para aprender. Essa senhora me ensinou a arrumar uma casa, lavar, passar e cozinhar. Fazia todo o serviço para ela em troca de ela me abrigar, ela comprava poucas coisas para mim. Depois de 3 meses, achando que já sabia, ela arrumou emprego para mim, perto da casa dela, de empregada doméstica. A outra senhora, minha patroa, pagava uma ordenada para essa senhora, porém ela me ensinou e me deu muitas roupas. Além de trabalhar para essa senhora, ainda fazia todo o serviço para a mulher que me abrigava. Isso ocorreu por 8 meses. Agora, determinou ela, você poderá se virar sozinha, ensinei você para ser uma boa profissional. Faça sempre por merecer seu ordenado. Arrumei para você um trabalho, irá dormir lá, morar, seja sempre educada. Fiquei com medo e senti-me muito sozinha, não tinha de fato ninguém. A casa era enorme, uma mansão, tinha 4 empregados, um jardineiro, que, além de cuidar do jardim, fazia os serviços pesados, uma empregada, que ia 3 vezes por semana lavar e passar, a cozinheira, e eu, que faria o serviço de limpeza.
Ao lado da lavanderia havia 3 quartos de empregados, um deles era da cozinheira, ocupei um outro, e o terceiro estava vago. Adaptei-me rápido ao serviço da casa. Domingo era a folga da cozinheira, e quarta-feira, a minha. Domingo, o casal almoçava fora, era eu a única empregada a ficar, preparava o desejum, fazia muitas coisas, esquentava para mim a comida que restara do sábado. Na casa, morava somente o casal, eles deviam estar com uns 50 anos e tinham um casal de filhos. A filha morava em outro país, era casada e tinha filhos. A cozinheira me contou que o casal ia uma vez por ano à casa da filha e normalmente ficavam 2 semanas, eram as férias dos empregados, e que a filha ia também uma vez por ano à casa e que então ela ficava movimentada e com muito trabalho. O filho também era casado, morava na cidade, tinha 2 filhos pequenos, e eles iam às vezes visitá-los, mas a senhora ia muito à casa dele. Via pouco o dono da casa, ele estava sempre sério, mal olhava para os empregados. A senhora dava ordens, mas quem estava sempre tratando com os outros empregados era a cozinheira. Nas 2 primeiras folgas não sai, na terceira fui andando para a cidade, a casa ficava num condomínio, a cozinheira me emprestou dinheiro, usei-o para me alimentar e para voltar de ônibus. Venceu o mês, a senhora me pagou e disse, estou contente com seu serviço, continue assim. Foi muito bom ter aquele dinheiro, paguei a cozinheira e na quarta-feira seguinte fui à cidade e comprei coisas para mim, fui a um cabeleireiro e alisei meus cabelos, isto era algo que sonhava em fazer. Fiz 18 anos, ninguém lembrou do meu aniversário. Mesmo eu conversando com os outros empregados e estando tudo certo, sem problemas, eu me sentia sozinha, e isso é muito ruim. Havia visto o filho do casal de longe e o achei muito simpático e bonito. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após uma ligeira pausa, a mãe contou. O então aconteceu. Uma tarde estava limpando os vidros da área da frente da casa quando ele, o filho dos patrões, entrou, me olhou, sorriu e indagou, você é nova aqui? Bom dia. Como se chama? Eu respondi e ele indagou, sabe se minha mãe está em casa? Disse que sim. Ele passou a ir mais visitar a mãe e, quando ia, me olhava, sorria e me cumprimentava. Um dia a senhora me chamou, mocinha, ordenou ela, vá com meu filho ao antigo quarto dele para ajudá-lo a procurar algo que está no armário. Aproveite e leve materiais de limpeza para limpar o armário. Fiz isso e fui para o quarto. Ele abria as portas do armário, tirava papéis, objetos, álbuns, dava para eu limpar e, limpos, colocava-os em cima da cama, com parte do armário vazia e limpa. Nós 2 colocávamos o que fora tirado novamente no armário. Ficamos conversando, gostei demais de conversar com ele, rimos. Foi na última porta que ele encontrou o caderno que fora procurar. Pronto, exclamou ele. Encontrei. A mãe dele entrou no quarto, e ele me elogiou, mamãe, essa mocinha me ajudou, demorei, mas encontrei. Obrigado, dirigiu-se a mim. Os 2 saíram e eu terminei de limpar o armário. Na quarta-feira seguinte, eu saí às 9 horas da casa para pegar o ônibus que, às 9h15, passava em frente ao condomínio para ir à cidade. Antes de chegar ao ponto, ele parou, estava de carro e me ofereceu carona. Pensei em recusar, mas ele era muito educado, concluí que não havia nada de mais em aceitar. Ele, antes de chegarmos ao centro da cidade, me convidou para tomar café, fomos a uma padaria e conversamos muito. Isso virou rotina. Às quartas-feiras ele me esperava perto do ponto de ônibus, íamos tomar café, encontrávamos-nos de novo à tarde, íamos ao cinema e depois de 3 meses fomos a um motel. Tornamo-nos amantes. A cozinheira, ela era viúva, tinha 3 filhos adultos, percebeu que algo acontecia e tentou me alertar, preste atenção,
O filho dos patrões é casado, tem filhos, embora todos nós saibamos que ele casou porque ela engravidou e que ele não gostava dela. Ela é de família conhecida, os pais são amigos e nossa patroa gosta muito dela. Mas eu não a escutei, já o amava, e muito. Fiquei grávida, ia contar para ele quando a patroa me chamou, ela ficou sabendo. Foi um horror. Ela me ofendeu muito, me xingou. Esforcei-me muito e consegui coragem para dizer que estava grávida. Pensei que ela ia me bater, me ofendeu mais ainda. Disse que eu com certeza não sabia nem quem era o pai, etc. Ela me expulsou, ordenou que saísse de imediato da casa dela. Levantei-me, fui ao meu quarto e peguei todas as minhas coisas, despedi-me somente da cozinheira. Estava saindo quando a cozinheira me deu um envelope. A patroa mandou-lhe entregar. Pensei em não aceitar, mas precisava de dinheiro. Chamei um táxi e fui para o centro da cidade, parei numa pensão. Tive de pagar um dia adiantado. Fui ao local em que ele trabalhava, era na firma do pai dele, na portaria, pedi para falar com ele, e a moça, a atendente, me disse que ele estava viajando. Andei sem saber o que fazer, sentei-me num banco de uma praça. Uma senhora se sentou ao meu lado e, me vendo aflita, agoniada, conversou comigo. Essa senhora me escutou, desabafei, ela me animou e me convidou para ir morar com ela. Peguei as coisas que deixara na pensão e fui com essa senhora. A casa dela ficava num bairro distante, era simples, mas limpinha, tinha 2 quartos, ela me acomodou em um. Estava atordoada e não sabia o que fazer. 2 dias depois, voltei à firma, a atendente me falou que ele estava viajando e que demoraria para voltar. Escrevi um bilhete a ele dando meu endereço, a atendente prometeu entregar. O dinheiro que a mãe dele me dera era o meu ordenado e um pouco mais. Tinha de fazer algo para ter dinheiro. A senhora na casa de quem passei a morar, a dona Ritinha, me ajudou a arrumar faxinas. Passei a trabalhar 3 vezes por semana, depois 5. Comprei roupinhos para o bebê e guardei um pouco. Fiz o pré-natal gratuito no hospital. Fui mais vezes à firma e obtive a informação de que ele não trabalhava mais ali, que mudara de cidade. Eu não sabia onde ele morava. Fui ao condomínio e fui impedida de entrar. A senhora, minha ex-patroa, o proibira. Perguntei ao porteiro do filho dela, ele me respondeu que não sabia, que não vira mais ele. Desisti dele, de tentar revê-lo, conversar com ele. Com a gravidez avançada, gorda, não aguentei mais fazer faxina, parei, o dinheiro que guardara deu para fazer minhas despesas. Minha filha nasceu. Decidi viver para ela. Voltei ao trabalho 2 meses depois, Dona Ritinha ficava com minha filha, depois ela, com 10 meses, foi para a creche. Melhorando um pouco mais financeiramente, aluguei uma casinha perto dessa senhora. Era um salão grande, que servia de sala, quarto e cozinha, e um outro cômodo, o banheiro. Mudei para lá e fui comprando móveis. Tive, nesse tempo, 2 namorados, mas não quis me envolver com ninguém, ainda o amava. Quando encontrei Serafim, a senhora para quem eu fazia faxina 3 vezes por semana me dispensara, teria de arrumar outras faxinas. Pensei que seria bom eu trabalhar somente numa casa que fosse minha, ter a segurança de um lar e minha filha não precisar mais ir à creche. Aceitei, vendi algumas coisas, outras deixei na casa da dona Ritinha e vim. A mãe deu por encerrada a narrativa da história de sua vida. Você contou e não chorou, observou a moça. Penso que já chorei demais, disse a mãe. Já é tarde. Devemos agora dormir, determinou o homem. O bom é que a chuva parou. Boa noite, desejaram os 4. Deitaram e o moço pensou. Todos nós temos histórias de vidas sofridas.
qualquer um de nós poderia ter matado aquele que foi dono da casa. Penso que foi a moça. Ela se enrolou ao tentar explicar por que foi à passarela, voltou e não encontrou a mãe nem o homem. Com certeza ela pediu o abrigo e esse Zed, que deu e a convidou para entrar, tentou levá-la para o quarto, para a cama, para estuprar-lhe e a ameaçou com a faca, mas ela, forte, lutou com ele, tirou a faca do Zed e o feriu no pescoço. Com certeza não queria fazer isso, mas fez. Apavorada, saiu da casa, largou a porta aberta, escondeu-se aqui por perto da casa e, ao me ver chegar, voltou, porque sabia que não tinha para onde ir. Porém prefiro pensar que foi alguém que vingou a morte do rapaz que comentam que ele assassinou. Prefiro pensar que não foi nenhum de nós quatro. O homem se deitou e pensou, foi a mãe que matou o Zed. Ela, antes de ir à ponte, parou na casa, afirmou que não entrou, mas deve ter entrado. Zed atendeu, porém ele a quis estuprar ou a filha, estava com uma faca. Essa mãe faz qualquer coisa pela filha. Eu faço. Ela matou Zed e foi para a ponte, voltou, percebeu que havia pessoas na casa e decidiu ficar. Foi ela. Sei quando alguém esconde algo e tenho a certeza de que a mãe esconde. Queria que o moço estivesse certo, que foi alguém que não está entre nós. A enchente nos reuniu aqui, e todos nós já sofremos bastante. Foi o homem, concluiu a moça. Ele é o assassino. Ele saiu da casa dele para matar o assassino da filha. E o assassino era esse Zed. Então o homem veio e o matou. A filhinha do homem faleceu porque teve o pescoço torcido, e ele matou o Zed pelo pescoço. É pena que ele tenha feito isso, mas eu o entendo. Será que se eu tivesse uma filha seria capaz de me vingar assim? Matou, morreu? Eu seria e faria. Mas ele não merece ser julgado culpado nem preso. Mila também tirou suas conclusões, foi o moço. Com certeza era o Zed o amante daquela mulher que o incriminou. Talvez ele não fora preso, ou sairá da prisão e estava aqui. O moço o encontrou e se vingou. O moço mexeu, revirou toda a casa, talvez procurasse algo, o que eu encontrei. Ele entrou na casa e matou o Zed, talvez até dormindo porque não havia sinal de luta, saiu e, quando viu que a moça ia entrar na casa, entrou junto tanto para se abrigar quanto para procurar algo. É pena o moço já sofreu tanto. Desconfiei mais porque ele insistiu que foi outra pessoa e que não foi nenhum de nós. Dormiram. Capítulo 6. Decisões. Acordaram cedo e, como no dia anterior, tomaram café, a menina, leite, comeram ovos e milho. Graças a Deus, parou de chover, exclamou a moça. Será que já podemos ir embora? A mãe, ansiosa, quis saber. Não. Expressou o homem. E explicou demora horas para as águas abaixarem, isto se a chuva parar também nas cabeceiras. Penso que logo o rádio voltará a funcionar, ou melhor, a estação transmissora, que fica numa cidade próxima, e, quando isso ocorrer, eles darão notícias de como estão as estradas e o tráfego. Depois os lembro do que falei, se a sirene tocar, escutaremos daqui, quando as balsas voltarem a percorrer o rio. Então é melhor decidir o que fazer, por favor, sejamos razoáveis, pediu o moço. O que é ser razoável para você? Perguntou a moça. Decidir sobre o nosso problema da melhor forma possível, explicou o moço. E, antes que você pergunte qual o problema, eu respondo, é o cara que está naquele cômodo no quintal. Quero muito me livrar dele. Por favor, não duvidem de mim. Não sou culpado. Por isso, se for alguém aqui que fez esse ato, que fale e assuma. Se não, estamos todos encrencados. Sim, todos. A mãe terá de ficar aqui até ser provada sua inocência. Será que esse Serafim a aceitaria?
Ele pode recusar, não querer ter em seu lar uma pessoa suspeita de um crime. Filha, Mila o interrompeu, pegue as folhas de papel e desenhe para nós. Faça um desenho bonito para cada um. A menina puxou a cadeira em que estava sentada para perto da mesa e, contente, se pôs a desenhar. Mila pediu para o moço. Pode continuar. Antes é melhor saber o que cada um de nós pretende fazer, disse o moço. Eu quero ir para uma cidade em que soube haver muitos empregos na construção civil e procurar emprego, ser honesto, trabalhador, nunca mais por bebidas alcoólicas na boca, não fumar, frequentar uma igreja evangélica, pois na prisão fui convertido, e, quando namorar, quero fazê-lo com uma moça honesta e boa. E você, mãe, o que quer fazer? Penso que não deve ir se encontrar com esse serafim. Vocês duas, mãe e filha, não merecem morar numa casa parecida com esta. Retornarei, decidiu Mila assim que os barcos forem liberados. Vou retornar para a cidade de onde vim. Deve mesmo fazer isso, apoiou o homem. Para voltar. Volte, mas diferente, seja otimista, acredite em você. Precisa de dinheiro. Não, obrigada, homem. Tenho para voltar, agradeceu Mila. Decidi retornar, procurar emprego e viver da melhor forma possível, e para minha filha. Entendo sua dor, homem, calculo o tanto que sofreu com o que aconteceu com sua filha. Nós duas, você, mãe, e eu, a moça deu sua opinião, focamos nas nossas dificuldades. Você, mãe, se rejeitou. Por quê? Teve motivos, como eu tive os meus. Escutá-los me fez bem. Fui rejeitada e reagi agredindo. Você, mãe, não reagiu, aceitou as ofensas. Se reagi demais, você não. Penso que ambas erramos. Porque não podemos ser o que somos. Se aceitarmos, o que importam os outros? De fato, temos diferenças. Você foi colocada num abrigo de menores. Mas por quê? Talvez não tenha sido rejeitada. Talvez sua mãe de fato não tenha conseguido ficar com você. Pode até ter falecido. Eu tive pais, mas eles me rejeitaram. Não aceitaram o que sou. Vamos, você e eu, nos aceitar, enfrentar a vida de cabeça erguida. Começando quando arrumarmos algum relacionamento, escolher e fazê-lo com uma pessoa boa. Quando nos rejeitamos, achamos que não merecemos alguém que seja bom. Eu, após escutá-los, resolvi mudar. Faça isso também, mãe. Aceito os conselhos, pediu Mila. Pense que você é filha de Deus e que esse pai a ama, o moço falou. Volte, dessa vez se amando e querendo tudo de bom a você. Procure emprego de cabeça erguida, se dando valor, isto faz diferença. As pessoas empregadoras sentirão. Volte e refaça sua vida. O moço olhou para o homem e indagou, o senhor pode me dar algum dinheiro? Posso, sim, afirmou o homem. Irei lhe dar para fazer a viagem na balsa e para suas despesas por uns dias. Deus lhe pague. Aceito e sou grato, o moço se alegrou. E você, moça, o que fará? De fato, disse a moça, reconheço que não tenho procedido bem, principalmente com minha família. Recebi pedradas, peguei as pedras e as joguei de volta. Fui machucada e machuquei. Isso não é certo. Vou ser diferente. Quando respondia com agressão era porque me sentia ofendida. Agora nenhuma ofensa irá me atingir, isso porque se escutar algo que me desagrade entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Irei agir diferente, serei simples e quero ajudar não somente os jovens a jogar, mas ouvir seus problemas e auxiliá-los a encontrar soluções. Quero ajudar as pessoas. Faz bem, porque ajudando que se é ajudado. Quero fazer isso também, ser bom colega de trabalho,
ajudar sempre no que me for possível, determinou o moço. O senhor, homem, desistiu de matar aquele assassino? Perguntou a moça. Sim, vou voltar para minha casa. Ainda bem, interrompeu o moço. Você sofreu com aquela tragédia, mas todos de sua família sofreram também. Com o que pensava em fazer os faria sofrer, e provavelmente muito. Se fugisse, seria um fugitivo, teria de se esconder, viver longe deles, isto os preocuparia demais. Se você fosse preso, eles gastariam muito dinheiro com o senhor, com advogados, na prisão, talvez eles tivessem de se privar de muitas coisas por sua causa. Sua esposa, ficando sem o senhor, sofreria mais ainda. Seria egoísmo de sua parte. Pensei nisso, ter mais sofrimentos por causa desse assassino não vale a pena, o homem suspirou. Você não chora? Perguntou Mila. Não costumo. Depois do enterro de minha filha, nunca mais chorei, contou o homem. Pois deveria, lágrimas que não são de revolta lavam nossa alma, opinou Mila. O que vai fazer, homem? A moça insistiu em saber. Voltar para o meu lar, respondeu o homem. Cuidar melhor de minha esposa, voltar a frequentar a igreja, ir à missa, pedir perdão a Deus e estar em paz, fazer de tudo para ajudar as pessoas, principalmente aqueles que me rodeiam. Quando o moço contou que é uma prisão, fiquei pensando que não valia a pena me vingar. Resolvi confiar em Deus e me esforçar para perdoar. Ver o Zé de morto também mexeu comigo. É estranho ver pessoas mortas. O corpo morre, a alma vai embora, a pessoa não acaba. Minha filha não acabou. Irá de fato esquecer o assassino? Perguntou Mila. Sim, quero esquecê-lo, afirmou o homem. Recebemos de volta tudo o que fazemos. Você é religiosa, mãe? A moça quis saber. Nem tanto, respondeu a mãe. No abrigo, às vezes íamos à missa. Quando sai, não fui mais. Depois, com minha filha já crescidinha, fui a um centro espírita. Gostei muito, agora irei mais vezes. Quero ser mais religiosa. Homem, pense em sua filha bem, porque ela só pode estar bem e, se ela pode vê-los, deve estar preocupada com o Senhor. Com certeza sua filha perdoa e quer que perdoem, tudo tem razão de ser. Chore por ela com saudade, tenha nas lágrimas o amor que sente, não revolta, viva de novo com alegria e faça o bem, que é para, quando o Senhor morrer, encontrá-la, poder abraçá-la sem ter as mãos sujas de sangue alheio. Reaja. E o que irei fazer? Afirmou o homem. Dar valor ao que eu tenho. Voltar a ficar em paz com Deus, ser uma pessoa melhor, cuidar de minha esposa, filhos, netos, do meu sítio e das pessoas. Muito bem, exclamou o moço. Todos com planos e bons. Porém temos um problema. O que fazer com o cara? Continuo pensando que foi alguém diferente, nenhum de nós. Mas estamos encrencados. O homem pode ficar no seu sítio. Eu fico onde sem dinheiro? Alguém irá me dar trabalho? A mãe não poderá retornar à sua cidade, a moça não poderá assumir seu emprego. Não sabemos quem é quem aqui dentro, não sabemos os nomes, lembrou o homem. E opinou. Devemos decidir juntos, já que a vida nos uniu por estes dias. Primeiro pergunto, quem matou o Zed? Foi você, mãe. Eu não. Mila respondeu rápida. Você, moça. Não. A moça foi lacônica. Você, moço. De jeito nenhum. Não fui eu, afirmou o moço. Nem eu, o homem afirmou, os olhou e opinou. Vamos então fazer algo. Temos de fazer esse algo, que pode ser, esconder o corpo, ir embora e assunto encerrado. Encerrado como enterrado.
Concordo, exclamou o moço. Eu, como ex-presidiário, seria o primeiro suspeito. Não matei ninguém e não quero matar. Tenho horror a assassinato. Vi na prisão pessoas que morreram, e a maioria assassinada por brigas, rixas, um horror. Voltemos ao nosso assunto. Eu respondo de novo, não fui eu. Concordo com o homem. Podemos enterrá-lo naquele cômodo e depois derrubá-lo. Será que ninguém dará falta dele? Perguntou Mila. Não creio, respondeu o homem. Pelo que sei, Zed não tinha ninguém. As pessoas, ao passarem por aqui e não vê-lo, e ele não indo à cidade, concluirão que morreu na enchente. Muitas pessoas devem ter de fato morrido com o aumento das águas dos rios, por ter suas casas desmoronadas e por acidentes. O que acha que acontecerá com esta casa? Perguntou a moça curiosa. Com certeza acontecerá o que ocorreu com a casa do finado Antônio, respondeu o homem e, após pensar por instantes, concluiu. Ao ver a casa sem dono, talvez alguém tome posse e se mude para cá, ou pessoas, havendo desocupada, entrem e peguem tudo o que acharem aproveitável, tudo mesmo, até da horta, e talvez a depredem. Sendo assim, concordou a moça, o melhor é de fato fazer um buraco no cômodo, enterrar o caixão, tirar tudo o que é aproveitável de lá e colocar na área do fundo, isso para que ninguém mexa no entulho, e, após, derrubar aquele cômodo. Vocês dois podem fazer isso, e agora? A mãe faz o almoço, e eu irei à horta pegar tudo o que podemos comer. Será que amanhã poderemos ir embora? Se não chover mais, penso que sim, afirmou o homem. Então vamos fazer o que nos compete, decidiu o moço. Vou pôr a roupa velha do ex-dono da casa. Mãe, vi que na cozinha tem fubá. Será que você não pode fazer polenta? Faz tempo que estou com vontade de comer polenta, e com frango. Faço, sim. Hoje almoçaremos polenta com frango, decidiu Mila. A menina fez os desenhos e os deu, foi elogiada e agradeceram. E cada um foi fazer o que foi proposto. Mila foi para a cozinha, lavou as louças, viu o fubá e se organizou para fazer a polenta. A moça foi à horta, pegou um frango, matou a ave, limpou, depois colheu espigas de milho, frutas e verduras. Foi, após, ao cômodo ver o que os dois homens faziam, eles cavaram dentro daquele espaço um buraco e colocaram o caixão, que estava tampado. A moça pegou todas as ferramentas e as levou para a área. Os dois homens cobriram de terra o caixão, o fizeram de modo que ninguém perceberia que algo fora enterrado ali e então deram por terminado o trabalho. Depois, verificaram se não havia mais nada ali que poderia ser aproveitável e derrubaram o cômodo, que foi todo ao chão. Pronto, concluiu o homem. Feito e bem feito. Foram almoçar, mas antes o homem e a moça se lavaram. O moço decidiu. Vou almoçar como estou. Após, irei ver o que tem mais por aí e tentar deixar as aves com água e comida. E, se formos embora amanhã, quero levar algumas coisas para me alimentar. Se sobrar polenta, guarde, mãe, para mim, que comerei depois. Obrigado, mãe, por ter feito. Está deliciosa. Depois de almoçar, o moço voltou ao quintal e colocou o esguicho no galinheiro, no qual fez um furo. Assim, pelo furo, enchia uma bacia para as aves tomarem água, colocou todo o milho debulhado numa lata grande e também a furou. Assim, o milho descia conforme as galinhas comiam, deixou a porta do galinheiro entreaberta, de modo que as aves entravam e saiam. Quando ele terminou, se lavou e voltou a comer. A menina dormiu e os quatro se sentaram na sala. Espero que amanhã possamos ir embora, desejou a moça. Todos concordaram. O senhor, homem, desistiu mesmo de matar o assassino? A mãe quis ter certeza. Sim, desisti,
respondeu o homem. E indagou: e você, irá mesmo embora? Sim, irei, afirmou a mãe. Vou lhe dar um conselho, disse o homem chegando na sua cidade. Passe um telegrama, estes recebemos logo, para Serafim, comunicando que não pôde ir e que escreverá explicando. E escreva logo, diga que não foi por estar doente. Serafim detesta mulheres doentes. Foi por isso que ele me perguntou, e por 3 vezes, se eu estava bem de saúde. Mila o interrompeu. Escreva que é grave. O homem continuou a opinar, assim Serafim não irá procurá-la e você se livra desse problema. Se é para aconselhar, quero fazê-lo, manifestou a moça. Mãe, além de se dar valor, cuide também de seu físico e do de sua filha. Vá, quando for possível, ao dentista. Cuide dos dentes e não tinja mais seus cabelos. Você os pinta de preto, não os alise mais. Compre shampoos, cremes e os deixe naturais, ficarão melhor. E você, mais bonita, também cuide dos cabelos de sua filha. Ela os tem cacheados e, com eles compridos, pesarão e ficarão lindos. E, na próxima vez que se relacionar, escolher alguém usando o raciocínio. Faça de tudo para perceber se é uma boa pessoa e se pode dar certo. Lembre-se, você merece o melhor. Obrigada, agradeceu Mila, farei isso. E você, moça, deixe sua bondade, porque você é uma pessoa boa, transparecer, se ame também. Que o conselho que me deu sirva para você, quando se relacionar de novo. Escolha bem. Moça, o homem quis opinar. Por aqui infelizmente também existe preconceito. Você pode agir diferente do que está acostumada em relação a vestir, agir, de modo a não agredir. Não precisamos mostrar o que somos pelo exterior, mas sim mostrar mais o que somos interiormente. Não precisa se mostrar tão masculina. Desculpe-me, não quero ofendê-la. Não me ofendeu. A moça foi sincera. Percebi que estava fazendo isso. Queria agredir, e tem razão. O exterior não precisa mostrar o interior. Deixe seus cabelos crescerem, aconselhou Mila. Use-os mais longos. Você tem as orelhas furadas. Coloque brincos. Passe batom. Compre algumas roupas mais femininas. Assuma esse emprego com entusiasmo e faça tudo para ser simpática. Dará certo. Ninguém fica bem esperando agressões e as revidando. Você merece ser feliz e será. Obrigada. Vou seguir esses conselhos, a moça expressou demonstrando estar tranquila. Quero propor uma coisa, disse o homem, já que decidimos e fizemos, devemos prometer não contar a ninguém o que ocorreu aqui. Ninguém, além de nós, deve saber. Porque, se alguém de nós contar, esse assunto for de conhecimento de outras pessoas e a polícia a investigar, ele próprio será um encrencado, porque nós não sabemos nem os nomes um do outro. Concordo, disse o moço, devemos guardar para nós, somente para nós, o que ocorreu aqui. Se precisar, eu até juro. Não precisamos jurar, opinou a moça, somente ficarmos cientes de que não devemos falar. Eu não falarei, afirmou a mãe. Todos concordaram e prometeram não falar, e para ninguém, o que houve naquela casa durante a enchente. O rádio voltou a transmitir, começou dando notícias das cidades da região, todas tiveram estragos pelas chuvas fortes, houve desmoronamento e pessoas morreram. Após, deram notícias dos rios que estavam abaixando e que as balsas voltariam logo a funcionar. Todos os 5 escutaram atentos. Alegraram-se ao escutar que a passarela de pedestres sobre o rio menor não fora danificada, que já aparecia, porém o locutor alertou que deveriam ter cuidado ao atravessá-la, porque a correnteza ainda estava forte. Escutaram a sirene. As balsas voltaram a funcionar, disse o homem contente. Poderemos ir embora amanhã. Sairemos cedo. Se o senhor, homem, acha que pessoas depredarão essa casa, pegarão tudo, eu posso pegar algumas coisas.
Vim para cá somente com a roupa que vestia, que estava molhada. Vesti uma do Zed. Não posso levá-las. Pegar algumas para mim? Por que você pergunta para mim? Indagou o homem. Não sou dono de nada. Mas, já que o fez, respondo, pegue para você tudo o que quiser. Vocês duas concordam? Sim, responderam juntas as duas mulheres. Sendo assim, irei levar, afirmou o moço. Vi no quarto um saco grande e uma mochila, neles colocarei as roupas, sapatos e até o rádio. Obrigado por me darem. Por que nos agradecer? A moça quis saber. Se estamos, respondeu o moço, nós 5 aqui, e o que tem na casa não é de ninguém e será de quem pegar, poderia então ser de nós 5, vocês, me dando, sinto que não estou me apropriando de nada de ninguém, me sinto melhor, podem acreditar que me será de grande valia. Leve tudo o que quiser e fique em paz, disse o homem. Zed não irá mais precisar. Você precisa. Compreendendo o que está acontecendo aqui neste momento, concluo que nada é de fato nosso, tudo de material muda de mãos. Pegue, moço, tudo o que quiser, eu não quero nada. Nem eu, exclamou Mila. Eu muito, menos, afirmou a moça. Então está decidido, vou agora pegar tudo o que quero. Obrigado a vocês e ao Zed. As mulheres fizeram comida, enquanto o moço pegou para ele tudo o que queria levar. Jantaram e brincaram com a menina, que lembrou. E o jogo? Quem ganhou? Que jogo? Perguntou o moço. Dos nomes, lembrou a filha. Vamos saber quem ganhou, decidiu a moça. Iremos escrever o que achamos num papel e, com os nomes escritos, cada um, ao ler, colocará acerto ou errado. Não poderemos falar nada e aquele que tiver mais acertos ganha. Eu vou escrever, o homem chama tal, o moço, isso, a mãe, aquilo. Não podemos escrever o próprio nome, mãe e filha não devem, nos escritos delas, por seus nomes. Certo? Todos escreveram e passaram os escritos. Colocaram certo. A menina ganhou. Os outros 3 deram certo para ela sem que acertasse. A criança se alegrou, deu até uns pulinhos. Eu ganhei. Sabia que ganharia. Sou boa em jogos. O que ganho? Como é que não tem onde comprar? Mila explicou. Todos me darão dinheiro e eu comprarei algo para você quando chegarmos à cidade. A menina concordou, e Mila agradeceu. Irei comprar algo para ela. Obrigada. Minha filha ficou contente. Riram. Resolveram dormir cedo para também acordar cedo no outro dia. Capítulo 7. A partida. Acordaram cedo. O dia estava muito bonito, poucas nuvens no céu e o sol brilhando. Ao abrir a porta da área dos fundos, os 5 suspiraram aliviados. Mila fez o café, o moço colocou milhos e ovos para cozinhar, a menina tomou leite. Levarei os restos dos alimentos, como pó de café, leite em pó, açúcar, arroz e feijão, decidiu o moço. Mila lavou as louças e os 5 se organizaram para partir. É uma pena me despedir deles, pensou Mila, são pessoas que queria como amigos. Irei sentir falta deles, concluiu o homem. Gostaria de saber depois o que aconteceu com eles, ter notícias. Mas é melhor que seja assim. Nem os nomes deles sei, mas sentirei saudades, deduziu a moça. Gostaria de manter contato com os outros 3, porém entendo que é melhor nos separarmos, e será com certeza definitivo. Não saberei o que acontecerá com eles, pensou o moço. Eu e a moça, o homem lembrou o que haviam planejado, iremos pelo mesmo caminho, atravessaremos o rio menor e depois cada um irá para um lado.
Não temos horário, mas vocês, mãe e moço, têm horários. Devem ir até o ponto, comprar as passagens e ficar atentos às partidas. Pegarão balsas diferentes. Sugiro sairmos os 5 juntos. Fecharemos a casa. A chave deve ficar na porta. Apagaremos o fogo do fogão. A moça e eu iremos pela estrada do lado esquerdo da casa. Eu levarei para ela a mala e, antes de chegarmos à passarela, darei a mala para ela. Ninguém deve nos ver juntos. Após atravessarmos a passarela, se não tiver ninguém pela estrada, ainda carrego para ela a mala por alguns metros. Depois devemos nos distanciar. A mãe, a filha e o moço seguirão pela estrada em sentido contrário ao meu e ao da moça. Irão juntos. O moço ajuda com a mala, porém perto do ponto, o porto. Separem-se e não se encontrem mais. Separaremo-nos, lamentou o moço. Gosto de vocês. E a vida, expressou o homem. Será de fato uma separação, com certeza não nos encontraremos mais, a moça falou com tristeza. Eu os levarei na lembrança. Desejo a todos paz e sucesso. Também sinto por essa partida. Vamos em paz. Desejou a mãe. Com tudo arrumado, saíram da casa. A menina colocou sua mochila nas costas. Mila pegou a mochila do moço e as 2 sacolas, a dela e do moço, com alimentos, que eram os milhos, ovos cozidos e frutas. A moça levava sua mochila, e o homem, a dele e a mala dela. A porta foi fechada. O homem colocou a chave num prego na porta. Simplesmente se olharam. Somente a menina disse tchau. O homem e a moça responderam. Saíram da área e foram para a estrada. Lá, 2 foram para um lado, e os outros 3, para o outro. O homem e a moça andavam de forma cadenciada, não havia ninguém pela estrada. Não conversaram. Ao escutar o barulho das águas do rio, o homem deu a mala para ele e fez sinal para a moça ir à frente, que tomasse a dianteira. A moça parou em frente ao rio, não viu ninguém. A passarela lá estava aí, como fora anunciado. A correnteza estava ainda muito forte. O homem aproximou-se dela. Irei na frente, levo a mala para você. Após eu atravessar, você atravessa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pegou a mala com uma mão e, com a outra, segurou a corda e atravessou. Vendo do outro lado, a moça atravessou. Não vendo ninguém, o homem continuou com a mala da moça por mais alguns minutos. Depois ele decidiu. A que você, moça, irá na frente. Tome sua mala. Siga o seu caminho. Adeus. Adeus e obrigada. A moça pegou a mala e foi andando, não olhou para trás. Pelo que ouvira do homem, ele com certeza iria seguir por outro caminho. Quando viu a cidade, ela olhou para trás e não viu um homem. Pronto, Isadora. Você agora está sozinha. Sozinha como sempre. Não, estou melhor, acompanhada de otimismo e esperança, riu. A menina pensou que eu me chamo Renata. Será que tenho cara de Renata? Temos cara ou jeito de um nome. Entrou na cidade, perguntou pelo ponto de ônibus, indicaram, era um bar. Ela se dirigiu para lá, entrou e indagou, soube que teria ônibus, o que queria, somente no outro dia às 8h30. Perguntou por um motel, indicaram, foi, alugou um quarto, tomou um banho demorado e depois saiu. Foi almoçar e comprou coisas para ela, 2 pares de brinco, colocou maquiagens, passou batom, 2 blusas bem femininas, esmaltou as unhas num salão de cabeleireiro e acertou as sobrancelhas. Nem quero ver o resultado, com certeza fiquei melhor. Após o jantar, deitou-se no leito, esticou-se e dormiu. No outro dia, após o café da manhã, foi para o ponto de ônibus, este chegou e ela embarcou. Sigo viagem com atraso de 3 dias.
Foi a enchente. Enchente que não esquecerei. Foi uma aventura. E uma pergunta sem responder: quem matou o Zed? Penso que pode ser qualquer um de nós quatro. Mas quem? Penso que o mais provável seja homem. Ele saiu de sua casa para viajar, talvez tenha planejado por muito tempo, e a chuva forte iria ajudá-lo, pois, como soubemos, pessoas morreram nas enchentes. Isso despistaria o sumiço de Zed, mas o homem se encontrou com pessoas no caminho. Deve ter matado e tentado ir embora. Como não conseguiu, voltou, viu pessoas na casa e resolveu ficar e ter quem o ajudasse a esconder o corpo. Zed deve ter matado a filha dele, e o homem se vingou. Que história triste. Bem, Isadora desejou para si mesma: vou me esforçar e fazer o que planejei naquela casa, junto com aquelas pessoas, de quem nem sei os nomes, mas que gostei. O ônibus ia devagar, na estrada de terra havia muitos buracos e lama. Depois o ônibus seguiu por uma rodovia asfaltada. Foi um alívio. Houve paradas e chegou ao seu destino à tarde. Foi para o motel, descansou e no outro dia cedo foi ao endereço onde estava marcado o encontro. Foi bem recebida, conheceu pessoas, já quis começar os treinos no outro dia e conhecer os jovens. Isadora estava entusiasmada. O homem ia pela estrada e olhava de vez em quando a moça à sua frente. Parou e ficou atrás de uma árvore até não vê-la mais. Então caminhou por mais um trecho e pegou outro caminho, outra estrada, aí andou depressa. Não irei comentar minha estadia naquela casa. O que ocorreu lá foi algo inacreditável. 5 pessoas na casa e morto, o dono dela. Tudo leva a crer que ele foi assassinado. O enterramos, eu ajudei. Despedimo-nos sem saber quem eram os companheiros de hospedagem, nem os nomes. Mas alguém o matou. Gostei de todos eles, mas um deles é o assassino. Queria que o moço tivesse razão, que foi alguém diferente, nenhum dos 5. Porém penso que foi a mãe, ela escondia algo, e este algo foi o assassinato. Ninguém pela redondeza sabia quem era de fato Zed. Ele chegou, comprou aquelas terras, se instalou. Será que a mãe não o conhecia? Não foi atrás dele, discutiram e ela o matou? Ou a mãe foi defender a filha? Talvez o Zed a quis estuprar. Se foi isso, foi bem feito. Quisera eu ter podido defender minha filha. O melhor é esquecer o que ocorreu na casinha à beira da estrada. Zed não tinha ninguém, com certeza não fará falta. É triste não fazer falta a ninguém. Chegou ao seu sítio, sentiu seu coração bater rápido, parecia que fazia muito tempo que se ausentara. Lembrou que, quando saíra para viajar, o fizera se despedindo. Rever tudo o alegrou. 2 netos, ao vê-lo, correram para abraçá-lo, ele os abraçou com carinho. Gritou a esposa, que veio e, ao vê-lo, se alegrou. Graças a Deus, Tião, você voltou. Estive muito preocupada com você fora de casa com tanta chuva. Você está bem? Estou, sim. Aqui houve estragos. Pouca coisa, informou a esposa e o abraçou. O filho veio vê-lo, e o homem, Sebastião, que todos chamavam de Tião, contou. Fui à cidade, e aí a chuva veio forte, no armazém, houve estragos e não foi possível nem conversar com eles, resolvi vender o milho por aqui mesmo. Tive de ficar na cidade porque as balsas pararam, hospedei-me numa pensão. Foi um alívio vir embora. Tudo explicado. Sebastião olhou para todos eles, sentia-se contente por estar de volta, aliviado os amava. A esposa, ao servir o almoço, comentou. Tião, hoje é a missa de 7º dia de Leonor, minha prima. Quero ir. Pedi para Nossa Senhora me levar à missa, que será às 18 horas,
Mas Nossa Nora não pareceu gostar da ideia. Diga a ela que eu levarei você, disse Tião. Você ficará, enquanto eu estiver na igreja, pela cidade? Não, irei à missa, afirmou Sebastião. Vou voltar a ir à igreja, quero fazer as pazes com a religião, com Deus. Meu velho. Que alegria! A esposa de Sebastião se emocionou e encheu os olhos de lágrimas. Sim. Quero voltar a frequentar a igreja, orar e estar em paz. Podemos ir um pouco antes. Ir às 17 horas. Quero, antes, conversar com Deus, pedir perdão a Ele e voltar a ser religioso. Tião, que alegria! Vamos, sim, e lembro, Deus nos perdoou a sempre. Mas por que mudou de repente? Penso que foi pela enchente, por eu ter ficado 3 dias longe de todos. Pensei muito e concluí que algo me foi tirado, mas que eu ainda tenho muitas coisas. Foram à igreja. Como chegaram mais cedo, não havia ninguém. Sebastião se ajoelhou e conversou com Deus. Senhor Deus, Pai de todos nós, perdoa-me. Eu lhe peço perdão pela minha ignorância. Revoltei-me com o Senhor e, na minha revolta, o culpei. Deve haver motivos para ter acontecido aquilo com minha filha. Cuide dela para mim e me perdoe. Sebastião suspirou profundamente, sentiu uma paz o envolvendo que o tranquilizou, lágrimas escorreram pelo rosto, mas seu choro foi de amor. Alegrou-se. Participou da missa. O moço caminhou ao lado da mãe e da filha. Levava um saco com roupas que pegara do ex-dono da casa e a mala da mãe. Estava esperançoso, queria mesmo ir embora, e para não mais voltar por aqueles lados. Porém, sentiu por se separar do grupo, fazia muito tempo que não convivia com pessoas boas, que não criticaram e o trataram bem. Se pudesse, queria tê-los, os 4, como amigos. Espero que todos fiquem bem, nós, os vivos, o morto, e até o assassino dele. Quem será? Espero, queria, que seja alguém que desconhecemos. Mas, se foi um de nós, talvez seja a moça. Ela estava revoltada, o Zadi talvez tenha tentado estuprá-la, ela reagiu e o matou sem querer. O melhor que eu tenho a fazer é esquecer esse fato. Nunca irei falar dele a ninguém, o que eu farei é lembrar dos conselhos que escutei e do meu propósito. Perto do posto, ou ponto, das embarcações, o moço deu a mala para a mãe, pegou sua mochila e sacola, e andou na frente, somente fez um aceno para a menina, que sorriu. Ao chegar, foi direto aonde vendiam as passagens e comprou a sua. Foi informado de que a balsa que ia pegar sairia em 20 minutos. Procurou um canto para ficar e esperou. Quando a embarcação que deveria pegar chegou, entrou rápido, ocupou um lugar e ficou quieto com os 2 sacos e a mochila ao seu lado. Pronto, Ezequiel, agora vida nova. Após 2 horas, a balsa fez um tempo menor porque ia a favor da correnteza, chegou ao seu destino. Ezequiel desceu, procurou se informar onde poderia se hospedar e foi a uma pensão perto, no quarto, alimentou-se com o que levara, após, tomou um banho demorado e foi para o endereço que lhe indicaram para procurar emprego. Foi orando. Lá, conversou com o encarregado da obra e ficou empregado, começaria no outro dia. Após 3 dias prestando muita atenção no trabalho e o fazendo bem feito, foi de fato contratado e ele pôde ficar no alojamento. Instalou-se, organizou-se e então foi procurar um templo evangélico para frequentar. Foi em 2 e não se adaptou. Um colega indicou um, Ezequiel foi, gostou e passou a frequentá-lo. Estava contente, agradecido, e evitava pensar no que ocorrera naquela casinha e na enchente. Mila, Emília, e Giovanna, mãe e filha, andavam pela estrada tentando acompanhar o moço.
Foram calados, embora andando perto, Mila estava atenta, pois ele carregava sua mala. Ao avistar o porto, das embarcações, sentiu-se aliviada por trocar os pertences. Separaram-se. Ela viu o moço comprar a passagem e ir para um canto. Mila também comprou as passagens e soube que teria de esperar por 40 minutos sua embarcação, que viajaria no sentido contrário ao da correnteza e estava demorando mais. Foi ao bar, sentou-se com a filha, colocou a mala entre suas pernas, tomaram refrigerantes e comeram pães. Que gostoso comer pão! Exclamou Giovanna. Emília concordou. De onde estava, viu o moço entrar na balsa, e esta partir. Com certeza, pensou Emília, nunca mais irei vê-los. Pena. Gostei de fato deles. Porém um deles é o assassino. Quem? Pergunta sem resposta. Estou somente no achismo. Para mim foi o moço. Não queria que fosse ele, pelo que nos contou de sua vida, já sofreu muito. Espero que o moço não faça mais nada de errado, que seja honesto. Mas um crime aconteceu, pela lei de Deus, esse ato está marcado em quem o fez. Poderia ter sido alguém diferente, não ter sido nenhum dos três, nenhum de nós. Esperou por uma hora, a balsa que viajaria chegou, ela e a filha se acomodaram. Não havia muitos passageiros, mas, mesmo assim, Emília ficou atenta, colocou a mala, a mochila e a sacola com alimentos numa cadeira ao lado e observou o local. A balsa partiu. O moço passou vendendo muitas coisas. Emília comprou revistinhas para colorir e um jogo para a filha, que gostou e foi brincar. Assim ela se distrairá, a viagem é longa, pensou Emília. Emília também tentou se distrair, pegou na sua bolsa uma folha de papel e lembrou, fui a uma palestra no centro espírita, gostei muito do que o palestrante falou, quando terminou, eu o cumprimentei e pedi a folha em que ele anotara os itens que abordaria na palestra. Lembro que o palestrante estranhou e comentou, é somente um lembrete, e escrevi alguns itens que eram para ser falados. Se quiser, pode ficar. Peguei e tenho guardado comigo. Emília lia uma frase e recordava. O palestrante começou a palestra com uma pergunta: por que sofremos? As respostas são várias, mas vamos focar nas que escutamos entre os espíritas. A maioria diz ser por reações, erros cometidos em outras vidas, que são os resgates por decisões equivocadas dessa encarnação que nos podem causar problemas, dificuldades e até sofrimentos. Explico, sabendo que a pessoa não é boa, que tem vícios, casa-se com ela ou ele, arrisca-se a ter um casamento desastroso, e as consequências desagradáveis acontecem. Embriaga-se e tem câncer no fígado, quem fuma adoece o pulmão, quem rouba vai preso e tem uma estadia ruim na prisão, etc. Erros cometidos ficam gravados em nosso espírito, na memória espiritual, e o retorno vem, às vezes de imediato, outras vezes depois de tempos, podendo assim se sofrer por ações erradas do passado, de outras vidas. Ao fazermos algo maldoso agora, o retorno virá nesta mesma encarnação ou nas futuras, mas virá, se não for anulado pelo bem que fazemos ou pelo amor. A plantação é de cada um, e a colheita será do que plantou. E podemos, pela bondade de Deus, pelo livre-arbítrio, ter opção do que plantamos, escolher a boa semente, o bem, então a colheita será de coisas boas. Sábio é aquele que planta o bem. Mas voltemos à indagação, por que se sofre? Muitos esquecem que Allan Kardec, no seu estudo sério de pesquisas, classificou nosso planeta de terra de provas e expiações. Colocou provas na frente. Muitas provas nos causam dificuldades. Explico, quero provar a mim mesmo que sou capaz de perdoar. Afirmo na teoria que perdoo sempre, mas o farei na prática. Se desculpo pequenas ofensas, com certeza estarei apto a perdoar as grandes.
Se fiz as provas como um aluno aplicado na sala de aula, a Terra é uma grande escola. Se foi, durante o ano letivo, ou numa encarnação, desculpando sempre até o ponto de não me ofender mais com uma maldade, não preciso passar mais por provas. Se a prova é a do perdão, tem estudado na teoria, quer fazer o teste na prática e poderá sofrer uma maldade maior, algo que lhe causará dores e, se perdoar, passará na prova e isso o deixará em paz e feliz. Se não passar, repetirá de ano, terá de ser provado numa outra encarnação. Assim é contra todos os vícios, como sofrer sem reclamar, ser útil mesmo doente, deficiente, ter oportunidades de errar e continuar sendo honesto, etc. Provas maiores nos causam dificuldades, porque aquele que sofre numa prova não aprendeu quando o amor o quis ensinar. Não devemos nos esquecer que as provas escolhidas podem nos causar sofrimentos. E se sofrermos pelo resgate, aprendermos a lição e compreendermos que estamos quites com nós mesmos, é maravilhoso. Não ter ações negativas é estar em paz e cientes de que devemos progredir e amar cada vez mais. Emília suspirou e continuou a pensar. Eu recentemente fiz uma escolha. Ia morar com Serafim sem ter certeza de que daria certo. Não devia ter feito isso. Porém a estadia naquela casa foi muito proveitosa para mim. Se sofresse, teria sido por uma má escolha. Leu o resumo do palestrante e repetiu algumas frases anotadas, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 9, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Capítulo 28, coletâneas de preces espíritas, item 30, submissão e resignação. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência, ou alguma ação anterior. Continuando no capítulo 28, preces pelos doentes e os obsedados, item 77, é necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio que nos situa a nossa inferioridade até que nos façamos dignos. Emília dobrou novamente o papel, o guardou na bolsa e determinou. Irei, logo que me for possível, ao centro espírita, irei frequentar e me tornar religiosa. Quero pegar emprestado o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, e não somente irei lê-lo, mas estudá-lo. Com certeza aprenderei muito, e esse conhecimento será o meu consolo e a seta no meu caminho. A viagem, embora cansativa, transcorreu sem problemas. Emília ficou atenta à sua bagagem. Demorou mais do que o previsto por causa da correnteza forte. Elas comeram o que levaram, frutas, ovos e milho cozidos. Chegaram à tarde, às 16h25. No porto, pegou um táxi e foi para a rodoviária. Queria saber os horários de ônibus para a cidade que queria. Lá, foi informada de que o ônibus sairia às 5h15 no outro dia. Resolveu ficar na rodoviária, jantou num restaurante perto e, após, voltou. Acomodou-se num banco num local onde tinha mais movimento e fez a filha deitar e colocar a cabeça no seu colo. Pegou seu cinto, uma ponta amarrou na alça de sua mala e a outra no seu pulso. Se me roubarem a mala, fico realmente sem nada. Aí está meu recomeço. Estou gastando todo o dinheiro que Serafim me deu e que eu arrecadei com a venda de alguns móveis que vendi. Devo me proteger. Não dormiu, passou somente por cochilos, a filha dormiu. Acordaram antes das 5h, tomaram café no bar da rodoviária e foi um alívio acomodarem-se no ônibus, mas teve de deixar a mala no bagageiro. A viagem era longa, mas transcorreu sem problemas. Giovanna era de fato uma criança comportada e tentava compreender e aceitar os incômodos da viagem. Houve paradas. Em duas desceram para ir ao banheiro, e em outra, para se alimentar. Chegaram às 12h. Desceram do ônibus e pegaram um táxi. Emília se sentiu aliviada. Foram para a casa de Ritinha.
Ritinha se alegrou, e muito, com a volta das duas. Essa senhora as queria bem. Ritinha tinha duas filhas que não lhe davam importância, atenção para ela, a visitavam raramente. Emília explicou. A enchente no rio nos impediu de viajar, fomos até metade da viagem, aí pensei bem e voltei. A senhora não nos deixa ficar aqui por uns dias. Claro. Senti muita falta de vocês duas e estou alegre por terem voltado, expressou Ritinha. Mila colocou a mala no quarto, saiu e comprou almoço para as 3, após, foi ao correio. Passou um telegrama para Serafim dizendo que não podia ir e que escreveria explicando. Comprou perto papel e envelope e escreveu para ele comunicando que dias antes da viagem desmaiara, fora para o hospital e, após exames, constatara estar muito doente e ser grave. Pediu desculpas e afirmou que não poderia ir mais. Selou a carta e a colocou no correio. Voltou para casa após ter feito compras. Na casa, abriu a mala, colocou o que pegara dele, do Zadi, embaixo do colchão e foi lavar as roupas. Depois conversou com Ritinha. Estávamos indo para encontrar Serafim. A enchente nos impediu, tivemos de ficar abrigadas numa casa, foi muito prazeroso. Foi lá que decidi retornar. Giovanna me contou que até brincaram com ela e que ganhou o jogo dos nomes. Ainda bem que vocês ficaram bem com a enchente. Por aqui também choveu muito, mas não houve estragos, contou Ritinha. Aconteceu uma coisa muito boa. Emília mentiu. Comprei um bilhete de loteria e ganhei. Amanhã irei ao banco pegar o prêmio, irei deixar o dinheiro depositado. Penso que dará para eu comprar uma casinha. Vou procurar e com certeza arrumarei emprego. Estou entusiasmada e resolvida a ficar bem. Que bom, Emília. Que bom. Graças a Deus! Exclamou Ritinha. Jantaram e foram dormir. Mila acordou de madrugada e, sem fazer barulho, tirou o pacote e os papéis que pegara, contou o dinheiro, era muito, pelo menos para ela, e viu as ações. Não sei se estas ações valem muito, são de uma empresa conhecida. Guardou-os de novo e, no outro dia, no horário em que os bancos abriam, Mila colocou tudo numa mochila, pediu para a amiga olhar a filha e foi para o banco. Se o gerente quiser saber onde peguei isso, irei falar que foi um tio que me deu um pai, que pensava ter morrido, que me procurou e me deu. O gerente contou o dinheiro, a orientou a vender as ações. O banco faria essa transação para ela e, quando ele falou a quantia que receberia, Emília se esforçou para não demonstrar espanto. Podemos vender as ações porque elas estão ao portador, explicou o gerente. Emília concordou e se sentiu aliviada pelo gerente não ter indagado nada. Decidiu que o dinheiro ficaria depositado. Saiu do banco e foi a uma imobiliária, viu as casas pelo bairro que estavam à venda. Foi em duas e optou por uma. Levou à tarde Ritinha e Giovanna para ver, elas gostaram e era perto de onde a amiga morava. A casa tinha 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro, um pequeno quintal, a frente era com grade, tinha uma garagem e um pequeno canteiro. Emília passou a escritura 3 dias depois e, nesses dias em que esperou, comprou móveis, eletrodomésticos, roupas para elas e uma boneca que há tempos a filha queria. Havia, antes de sua viagem, participado de um processo seletivo para trabalhar na cozinha de uma escola perto. Emília foi lá e, de cabeça erguida, com entusiasmo, conversou com a diretora, que gostou dela e a empregou. Mila estava feliz e agradecida, matriculou Giovanna nessa escola, e a diretora, ao ver a certidão de nascimento das duas, Mila tinha somente esse documento, se propôs a ajudá-la a tirar outros, como a carteira de trabalho, porque necessitaria para registrá-la. Mila foi ao centro espírita, assistiu à palestra, recebeu o passe, planejou e se organizou para frequentá-lo. No domingo pela manhã,
Tinha evangelização infantil, e os pais poderiam ficar estudando em outra sala. Matriculou-se com Giovanna. Pegou no Centro Espírita o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para ler. Mudou-se para sua casa, se instalou. Sobrou dinheiro, que deixou aplicado no banco, pensando em não gastá-lo e viver desordenado. O resto do dinheiro seria para uma eventualidade ou necessidade. Acomodadas na sua casa nova e gostando do emprego, Mila estava em paz e contente. Capítulo 8. O desencanado. A casa ficou silenciosa, escura sem os 5, mas um ser permaneceu, um desencanado. Era Genilson, que, ao vê-los partir, fecharem a casa, se entristeceu, sentiu a despedida. Esteve com eles quase todo o tempo em que ficaram ali, gostou de todos, como gostou do outro. Se eles sentiram se separar, ele também, talvez mais porque ficou sozinho. Genilson sentou num canto na sala, embora tenha decorado tudo o que havia ali, observou todos os detalhes. Pensou. Aqui reunidos, cada um contou sua vida. Todos têm história, eu também tenho a minha, suspirou, e as lembranças vieram. Nasci e vivi nesta região, com certeza fui o filho e o problema. Desde pequeno era inquieto, fazia muitas coisas indevidas, era diferente dos meus irmãos, e meus pais tentaram me educar. Adolescente, enturmei-me com outros rapazes como eu, afins. Estávamos sempre fazendo alguma coisa indevida, como minha mãe dizia. Íamos a bailes, festas pela região, brigávamos, estávamos sempre arrumando confusão. Agora, aqui sozinho, reconheço tanto que fui responsável. Ia à casa dos meus pais para tomar banho, me alimentar e às vezes para dormir. Trabalhava de vez em quando, isso para ter dinheiro para minhas farras. Vimos e conhecemos José Diogo por acaso, o vimos na cidade fazendo compras, indagamos e soubemos dele, que era uma pessoa reservada, conversava pouco, viera de longe, ninguém sabia de onde, comprara um sítio, um pequeno pedaço de terra, lá fizeram uma casinha, plantava, ele trabalhava na terra e, sozinho, não tinha envolvimento com ninguém, não se relacionava com mulheres. Uma tarde, ao vê-lo, mexemos com ele, que revidou. Gostamos. Passamos a gostar de mexer com ele. Fomos por 2 vezes à frente da casa dele, aqui, e cantávamos canções modificadas gozando dele, o ofendendo. Essas brincadeiras, agora reconheço serem ofensivas, continuaram por 8 meses, e Zadi não revidou mais, porém percebíamos o que ele sentia. Julgamos que ele fosse homossexual por ele não se relacionar com mulheres, não frequentar o prostíbulo. Continuamos a farrear, a aproveitar a vida, como costumávamos dizer. Uma tarde vimos o Zadi, nós o chamávamos de Dioguinho, acabando de fazer suas compras e indo embora. Naquele dia ele se atrasara, normalmente ia à cidade mais cedo. Nós o víamos ir para a estrada. Convidei os amigos para ir atrás dele, eles não quiseram. Então eu vou, disse. Deixei os amigos e fui para a estrada. Estava escurecendo e logo se fez noite. Alcancei-o, o ofendi e o fiz de forma maldosa, reconheço isso agora. Zadi não falou nada, aproximei-me dele e tentei abraçá-lo, ele, rápido, pegou uma faca que trazia na cintura e me atingiu no pescoço. Cortou minha artéria. Não acreditei no que acontecia, assustado, senti meu sangue esguichar, tontei. Zadi limpou sua faca na minha roupa e me empurrou, caí de costas. Eu vi se afastar, andou depressa. Fiquei ali atordoado, sentindo dores, vendo meu sangue escorrer pelo meu corpo e cair no chão. Fiquei caído, sem conseguir me mexer, passei por dormência, desejando que alguém me encontrasse ou quisesse me socorresse. Agora me pergunto,
Eu merecia que Zed me socorresse. Eu, no lugar dele, socorreria. Não, eu não o faria. Quando clareou, ouvi um homem falar: meu Deus! É o Genilson, e ele está morto. Morto, eu? Claro que não. Socorro, tentei falar, mas não escutei a minha voz nem o homem me ouviu. Esse homem saiu correndo e logo voltou com várias pessoas. Fiquei os escutando, comentaram: Genilson faleceu, foi com certeza assassinado. Cortaram o pescoço dele. Senti que me pegaram, fui carregado, me levaram para a delegacia. O médico me examinou e afirmou que de fato estava morto e havia algumas horas. Meus pais choraram no velório, meus amigos sentiram e ficaram com medo. Eu os escutei dizer que ia mudar porque senão o fim deles seria como o meu. Algumas pessoas oraram por mim, quando isso ocorria, senti alívio. O padre veio dar a bênção, e então meu espírito saiu do corpo. Fiquei perto do caixão olhando tudo e todos. Um desencanado que vagava por ali riu de mim, debochando, me disse: Genilson, rapaz sem compostura, irresponsável, você morreu. Sim, faleceu, olhe seu corpo no caixão. Você é um espírito e usou esse corpo, que agora está mortinho. Você sobreviveu. O que faço agora? Perguntei a ele. Continue vivendo, horas. Se quiser, venha comigo. Fui. Sentia-me triste, perturbado. Ele me ajudou a sentar num banco em frente ao velório e fiquei olhando meu enterro. Encostei-me no banco e dormi. Acordei. Penso que era no outro dia, mas posso ter dormido mais tempo. Pensei no que me acontecera e me indaguei: será que estou sonhando? Estarei mesmo morto? Resolvi procurar minha turma, calculei que, naquela hora, vi pelo lugar do sol no céu, eles estariam num bar. Fui para lá. Mas eles não estavam. Escutei o dono do bar conversar com uma senhora, uma cliente. Eles comentavam sobre o que me acontecera. Ele disse: Genilson morreu, era meu cliente, eu não gostava dele nem de sua turma, tinha medo deles. Penso que até demorou para um deles morrer, estavam sempre metidos em brigas. Um deles, da turma, veio aqui, me pagou o que eles deviam e me disse que eles não virão mais farrear como costumavam, resolveram ser pessoas honestas. A mulher perguntou: sabem quem o matou? Podem ser muitas pessoas. Os amigos disseram que Genilson despediu-se deles dizendo que ia atrás do Zed. O delegado indagou o Zed, e ele afirmou que não viu Genilson nem ninguém na estrada aquela tarde. E o crime ficará sem solução. Não dá certo ofender, mexer com as pessoas, nunca se sabe o que o outro pode fazer, do que são capazes. Os pais de Genilson sofreram, mas penso que nem tanto, talvez eles esperassem que algo assim acontecesse com o filho, eu mesmo já tive vontade de bater neles ou até de matar um deles. Eram terríveis. Para jovens como eles, o futuro é a prisão ou um cemitério. O senhor não está exagerando? Perguntou a senhora. Não sei, mas era eu quem aguentava os desaforos deles. Não quis ouvir mais. Sentei-me no beiral da porta do bar. Anoiteceu e de fato não apareceu nenhum dos meus amigos. Resolvi ir para a casa dos meus pais. Entrei, vi meus pais tristes, e uma das minhas irmãs estava com eles. Comentavam o que acontecera comigo. Ouvi da minha irmã: não quero vê-los mais tristes. Com a morte de Genilson vamos ter sossego. Ele nos envergonhava, somente nos dava problemas. E os senhores já sofreram muito por ele. Não é porque morreu que ele agora virou bom, Genilson não era, e que Deus tenha piedade dele. Meus pais concordaram. Agora entendo que os fiz sofrer e que os envergonhava com as minhas atitudes. Fui expulso de escolas e parei de estudar na terceira série, adolescente, me tornei pior. Resolvi, por não saber para onde ir, ficar ali, na casa dos meus pais. Dormia na minha cama,
aqui fora minha, no meu quarto, alimentava-me quando eles comiam, ficava perto deles e sugava suas energias, assim me sentia alimentado. Mas minhas energias eram nocivas, se pegavas deles, transmitia as minhas, os prejudicando. Minha irmã se preocupou com nossos pais, escutei, apavorado, quando ela determinou: mamãe, a senhora irá comigo ao terreiro do senhor Marcílio. Algo aqui em casa não está certo. Janilson morreu, era para então ficarmos sossegados, mas não estamos. Os senhores têm escutado barulho na casa, têm se queixado de fraqueza, sentem arrepios, deve ter aqui uma alma penada. É melhor irmos, e hoje, pedir ajuda. Você tem razão, filha. Vamos, sim. Apavorei-me. Conhecia, quando estava no corpo de carne, o terreiro do senhor Marcílio. Lá eles pegavam defuntos, como eu dizia, ou seja, desencarnados, batiam neles e os prendiam, isso se eles não quisessem ir com eles e se tornarem bons. Não queria isso. Deus me livre. Se eles me pegam, o que eu faço? Pensei. Resolvi sair da casa de meus pais, fui ao local onde anteriormente me reunia com amigos, lá encontrei 3 somente e os escutei. Um deles comentou: nem sei porquê, lembrei de Genilson, faz um tempinho que ele morreu. Penso que deve ter sido o Dioguinho quem o despachou. Não teve como provar. O delegado, quando nos convocou para que falássemos o que sabíamos, falou na nossa cara que nós não éramos confiáveis, que qualquer pessoa podia ter matado Genilson e que poderia ter sido um de nós, da nossa turma, porque estávamos sempre brigando, e que poderíamos, numa briga entre nós, ou todos juntos, tê-lo matado. Minha mãe me implorou para que eu não falasse mais nisso, que esquecesse esse crime. Resolvi ficar calado, penso que foi melhor, nossa fama era ruim e poderíamos ser acusados. Arrumamos muitos inimigos, e muitas pessoas não gostavam de nós, de nossas brincadeiras. Lembram da Enorminha? Ela jurou que se vingaria de nós depois do que fizemos com ela. Você tem razão, concordou um outro. É melhor fazermos as coisas certas. Fizemos bem de não nos encontrar mais para farrear, parar com nossas brincadeiras ofensivas e criar juízo, como minha mãe pede, senão poderíamos ter o mesmo fim de Genilson ou acabar presos. Despediram-se e foram para suas casas. Entendi, naquele momento, que não fora amado, nunca fora porque não fiz por merecer. Os companheiros eram somente de farra, meus pais se preocupavam comigo, talvez me amassem, mas eu somente lhes dava desgosto e intimamente sentiram-se aliviados com minha morte. Conclui que, se existia um culpado, era quem me matou. Ele, o Dioguinho, é a causa disto tudo e nada aconteceu com ele. Fui para a casa dele, fui andando como se tivesse encanado. Cheguei e o vi trabalhando na horta, fiquei na área da casa olhando, ele estava plantando feijão. Zed entrou na casa, eu entrei junto, a moradia dele era simples, sem conforto, mas limpa. Ele foi fazer o almoço. Xinguei-o, gritei minha raiva, meu ódio e o culpei por ter me matado. Percebi que Zed sentiu, ele não me escutava, mas sentiu a energia ruim que projetara nele. Gostei do resultado, ele tonteou, e sua cabeça passou a doer. Vou ficar aqui, decidi. E me instalei, ele se alimentava e ficava perto, me sentia como se tivesse comido, dormia pelos cantos da casa, e passei a atormentá-lo. Se eu me sentia infeliz, ele também deveria estar infeliz. Às vezes raciocinava melhor, outras vezes sentia-me perturbado e dormia muito. Não tinha outra coisa para fazer nem para onde ir, tinha medo de voltar para ficar na casa de meus pais, na casa de minha irmã, não queria, ela sempre me criticava, chamava minha atenção e sempre estava preocupada com nossos pais, em casa de um dos antigos companheiros também não. Eles viraram caretas, ou seja, estavam muito certinhos.
Não percebi o tempo passar, assustei-me quando escutei de Dioguinho a data do dia. Calculei e fazia 2 anos e 7 meses que morrera, que desencarnara. Resolvi me vingar, atormentá-lo ainda mais. Ele era o culpado de eu ter morrido e ter continuado vivo. O fato é que não gostei de estar morto. Saía de casa poucas vezes, tentei ir farrear, mas farras não me atraíam mais. Fui nesse tempo poucas vezes à casa de meus pais, entendi que não fomos unidos e que eles estavam vivendo melhor sem as reclamações que recebiam por minha causa, sem as preocupações que eu lhes causava. Janilson fez uma pausa porque escutou um barulho no quintal, levantou, olhou pelo vidro, viu que a causa do barulho fora uma galinha. Voltou a se sentar e continuou a pensar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fiz o Zadi pensar, lembrar o que ele fizera comigo. Aproximava-me dele, às vezes falava, outras vezes gritava: Dioguinho, deve sempre se lembrar que você matou Genilson. Ele era jovem, cheio de vida e morreu. Você é assassino? Ou fixava meu olhar nele e, com raiva, ódio, insistia: Zadi, você matou uma pessoa. É assassino? Uma pessoa má. Assassino? O repertório era grande, mas parecido. Sempre dizia que ele era assassino, uma pessoa má. Ele, o Zadi, sentia minha energia e pensava muito no ocorrido, no assassinato. Passou a ser triste e a trabalhar mais ainda. Janilson se incomodou, levantou-se, andou pela sala, não saiu da casa. 5 minutos depois se sentou de novo e concluiu: todos têm sua história. Entendi isso quando escutei o grupo de encarnados conversando. Zé Diego também teve a dele. Escutei-o pensar. Ele estava sempre recordando fatos de sua vida, e todas as vezes que ele recordava, sofria. José Diogo, o nome completo tem 2 sobrenomes. Era de família rica, estudou, ele era advogado. Nasceu com uma deficiência sexual, somente sua mãe sabia, o pai não. A mãe fez de tudo para ele entender e aceitar sua deficiência. Foi uma criança tímida, com poucos amigos, e adolescente, também. Na faculdade ele ainda não havia tido nenhuma namorada. Antes de se formar, o pai faleceu, e ele e a irmã herdaram uma fortuna. A irmã se casou. Uma moça, filha de família amiga dos pais, aproximou-se dele e fez de tudo para conquistá-lo. Passaram a namorar, todos se alegraram, mas sua mãe se preocupou e o fez contar para ela. José Diogo precisou de muito controle e firmeza, mas ele o fez, contou para a moça sobre sua deficiência. Com certeza, penso que ela já sabia ou desconfiava. O fato é que a moça aceitou, afirmou que não fazia diferença e que o amava. A mãe dele não confiava na moça, mas vendo feliz a aceitou. José Diogo a amava, e muito, tentou compensá-la lhe dando presentes caros e fazendo de tudo para agradá-la. Ele se formou e planejaram se casar logo. Ele, o cunhado e a irmã assumiram o comando da empresa que herdaram. A mãe dele faleceu de repente. Foi o então, como a turma aqui falou, o então aconteceu. Ele percebeu e verificou que o cunhado estava roubando. Ele chamou o cunhado e a irmã para uma conversa. Decepção, a irmã sabia e aprovava. Ele saiu do escritório sem saber o que fazer, resolveu contar e escutar a noiva. Foi à casa dela fora do horário de costume, era de tarde. A noiva morava com os pais numa casa muito bonita, numa mansão. Os pais dela estavam viajando. Desceu do carro, ia tocar a campainha quando percebeu que o portão estava destrancado, abriu, entrou no jardim e olhou para a garagem. Estranhou ao ver um carro porque era de um dos seus empregados. Sem fazer barulho, ele se dirigiu aos fundos da casa e entrou pela porta do quintal. Na casa, parou na sala de jantar porque escutou conversas vindas da sala de estar. As vozes eram dela, da noiva, e dele, do empregado.
Ficou quieto encostado na parede. Ouviu dela: temos de ser cautelosos. José Diogo não deve perceber nada. Amo você, mas, como sabe, preciso me casar com ele. Meu pai não está bem financeiramente. Necessito dessa união. Detesto pobreza. O bom é que continuaremos amantes. Não gosto, disse ele, nem de pensar em vocês dois juntos. Ela riu. Estou entendendo agora o tanto que José Diogo sofreu a ter escutando aquela conversa. Controlou-se naquele momento, saiu da casa sem fazer barulho, voltou para o carro e foi para sua casa. Tirou o telefone do gancho, não queria falar com ninguém, certamente, ele não indo se encontrar com a noiva, ela telefonaria, mas ele queria pensar. No outro dia, tinha decidido, iria vender sua parte na empresa. Telefonou e marcou o encontro com um homem, seu concorrente, e negociou, e vendeu sua parte. Com certeza foi um bom negócio para o comprador. Voltou para casa e se trancou lá. À noite telefonou para a noiva e, sem muitas palavras, terminou com ela, dizendo que não a amava. No outro dia em que vendeu sua parte na empresa e foi contar para a irmã e o cunhado, eles o xingaram. Ele simplesmente virou as costas e saiu. Alugou a casa em que morava com tudo dentro, vendeu o carro, fez uma pequena mala. Fez uma doação pomposa para um hospital da cidade, colocou o restante do dinheiro num banco e partiu. Estava vingado da irmã e do cunhado, porque o sócio deles agora não iria aceitar ser lisado, da noiva a traidora, e do empregado, porque disse ao comprador que ele era desonesto. De fato era. Viajou de ônibus, trem e depois de balsa, veio para cá e procurou terras para comprar, achou este pedaço e, embora sabendo estar irregular, ele o comprou. Acomodou-se aqui, não fez amizades e estava bem trabalhando na terra, isto até que nós, os arroaceiros, começamos a importuná-lo e a ofendê-lo. O fato, concluiu Genilson, é que Zedi não queria me matar. Aconteceu no impulso e o fez depois de ter escutado muitas ofensas. Genilson fez outra pausa e retornou aos seus pensamentos. Se eu não estava feliz morto, não queria que José Diogo estivesse. Estava sempre o fazendo lembrar do seu ato, de ter me assassinado. Quando o crime ocorreu, ele foi chamado a depor na delegacia no outro dia. Lá afirmou que não me vira e não sabia de nada. O delegado acreditou nele. Certamente, eu o atormentando, Zed estava se sentindo muito infeliz. Ele, 2 meses atrás, foi viajar, ficou fora somente uns dias e, como ia voltar, eu não fui, o esperei. Sinto medo de ir a lugares diferentes e longe daqui, sei que corro perigo de ser preso ou levado para um local ruim, um espírito mau pode me fazer escravo. Sei disso porque um morto como eu, que vaga pela cidade, me alertou. Por aqui ninguém ficou sabendo de sua viagem. Ele pegou a balsa, foi à capital do estado e lá pegou um avião. Foi à cidade em que morava. Ele pensou muitas vezes no que fizera lá, e eu, curioso, fiquei ouvindo. Lá ele vendeu a casa em que morara, não quis ver ninguém. Soube pelo advogado que sua irmã e o cunhado tiveram desavenças com o novo sócio, venderam a parte deles e estavam gastando dinheiro, com certeza iriam ficar logo sem nada financeiramente. Soube que a ex-noiva assumira o namoro com aquele homem, o que fora seu empregado, mas que não dera certo, ele foi demitido e arrumou outro emprego, em que ganhava menos. Estava difícil para ela, a ex-noiva, arrumar um outro rico disposto a casar. A família da ex-noiva tivera de vender a casa, passaram a morar no local simples, e ela foi trabalhar. Zedi trouxe dinheiro com ele e uns papéis que valem dinheiro, pensava em ir a uma cidade maior perto daqui e depositar num banco, não sei se fez isso. Será que alguém o matou para roubar? Pode ser. O fato é que Dioguinho não estava bem e piorou ultimamente. Eu também não estava, não estou. Quando começou a chover forte,
Pelo rádio, escutamos a notícia de que os rios iam encher e que era para ter cuidado com desmoronamentos. Sai, fui ver meus pais, a casa em que eles moram tem muitas goteiras. Infelizmente lá nada pude fazer senão ficar olhando os dois colocarem baldes onde gotejava. Quando voltei para cá encontrei os 5 aqui e, pelo que falavam, Zed estava morto e lá no cômodo do quintal. Corri para lá, vi o caixão e infelizmente ele não estava no corpo. Alguém o desligou e o levou embora. Resolvi ficar com os hóspedes e, pelo que ouvi, o Dioguinho foi assassinado. Cortaram a pescoço dele como ele fez comigo. Janilson estava inquieto, levantou, andou pela casa, voltou a sentar e a pensar.